Bom dia, aluno de Direito, aluno que está nas cadeiras das universidades. Vamos estudar um pouquinho a respeito do que? Do Instituto da Tutela Provisória. Muitas vezes nós ouvimos na sala de aula, mas pelo método que nos ensinam, às vezes nos dificulta, porque não temos às vezes a liberdade, não fomos desde o prezinho na escola instruídos para que pudéssemos questionar o mestre à frente na sala de aula, para que pudéssemos perguntar e participar, para dissecarmos mais sobre todos os assuntos, sobre todas as matérias. Então, quando nós estamos ali nos 10 semestres da faculdade, o conteúdo programático ele é muito extenso. E esse conteúdo nos faz com que os professores lancem a matéria até correndo para que semestralmente eles possam ali realmente dizer, cumprir o conteúdo. Mas será que isso significa que os alunos ali que receberam aquela transmissão de conhecimento conseguiram, dentro da metodologia transmissiva de ensino, pegar todos os detalhes, as minúcias para crescer o entendimento em relação àquela matéria? Pois bem, a minha sugestão é que você, quando estudar o novo Código de Processo Civil, o Código Civil, que você tenha um dicionário na língua portuguesa ao seu lado, um dicionário jurídico do seu lado, que você tenha a sua caneta marca-texto, que você tenha o seu caderno para fazer as suas anotações. E quando você estudar aquele instituto, não leia assim de forma mecânica, leia de forma calma, paulatina, e que você possa observar realmente o que diz aquele artigo, o que diz o direito positivo, o direito posto, o direito escrito, para que você ali tenha uma visão mais clara e maior do que aquele artigo quer lhe ensinar, para que você, no pragmatismo jurídico, possa fazer as suas peças, redigi-las com maior precisão e consciência daquilo que você está fazendo. Então, o instituto deste vídeo é da tutela provisória. Já a palavra tutela já nos chama a atenção. É uma palavra que, para nós que estamos iniciando já talvez o 4º semestre da Faculdade de Direito, não é comum ouvir todos os dias, para quem não é da área jurídica, a palavra tutela. Então, pegando o dicionário, algo simples, observamos que significa proteção. Então, tutela, um sinônimo dessa palavra é proteção. Tutela provisória. O que é algo provisório? É algo temporário. E essa palavra temporário, mesmo que eu soubesse o que é provisório, que no caso da provisorialidade todo mundo sabe, eu anotei. Então eu observei que esse subtítulo poderia ser substituído de tutela provisória para proteção temporária. Guarde bem nas suas petições, quando você for pedir uma tutela provisória, conforme os artigos 294 e 311 do novo Código de Processo Civil, que você possa então ter esta visão, que é uma preocupação, né, do judiciário em dar uma proteção temporária, como por exemplo, ação de alimentos gravídicos. Então, na gestação daquela criança, no ventre da sua genitora, existe agora uma norma específica aonde ali se dá o quê? Uma tutela provisória que lá na frente tornar-se-á como definitiva. Ação de alimentos no mesmo procedimento especial. Pois bem, nós já entendemos, olha que gostoso, que tutela provisória significa uma proteção temporária, mas não se esqueça de pedi-la em caráter temporário e também no seu pedido, como último tópico da sua petição, daquela natureza, daquela ação, que você também coloque a tutela definitiva, ok? Pois bem, desse Instituto de Tutela Provisória, nós começamos no artigo 294 do novo CPC. Então, lendo o artigo 294, nós temos o seguinte: esse artigo fica onde? Vamos nos acostumar, ele fica no livro 5, no título 1º, e diz ali disposições gerais. Então, se é disposições gerais, é algo de maneira geral que vai caber para as modalidades de tutela que nós estaremos estudando a posterior com esse vídeo e com outros vídeos.
Mas vamos então agora ler de maneira tranquila o artigo 294. Diz assim: a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. Eu estou na cabeça do artigo. Então eu li isso, e o que eu posso aproveitar disso? Que está dizendo que a tutela provisória pode ser fundamenta-se em urgência ou evidência. Aqui no nosso cartaz eu coloquei: tutela provisória fundamenta-se. Então, sobre tutela eu sei que é uma proteção. Provisória está, que é temporário, e fundamenta-se. Guarda-se bem que a palavra fundamento, ela é sinônimo de base, de alicerce, de apoio, de motivo. Então, uma tutela, para ser concedida pela autoridade judicial, ela precisa ter o quê? O juiz precisa então ver ali a base desta tutela de urgência ou evidência, em que ela se alicerça, aonde está se apoiando, qual o motivo para que o juiz possa então concedê-la. Então, nos traz no artigo 294 que a tutela, ela então está ali bem claro, lendo, para que nós possamos colocar ali no nosso estudo. Ela tem duas formas, ela tem dois formatos. Um é de urgência e o outro de evidência. Um é de urgência e outro é evidência. Não foi o professor Edson que assim inventou. Está na força da letra, no poder da lei. Está escrito. Às vezes nós lemos e nem percebemos, mas o que tiramos de proveito do artigo 294? Que a tutela provisória fundamenta-se em quê? Em duas situações: urgência e evidência. Pois bem, entendi, professor, mas não vamos correr, nós estamos estudando. Num estudo não mecanizado, não tecnicista, não frio. Vamos lá pegar o nosso dicionáriozinho e vamos ver o que é a palavra urgência, porque nós já vimos o que significa tutela, sinônimo, provisória, fundamentar, como palavra base. E o 294 nos colocou mais duas palavras interessantes para o nosso conhecimento. Quais sejam? Urgência e evidência. Então, urgência, conforme os dicionários, os melhores dicionários da língua portuguesa, nos diz o seguinte: urgência, situação de emergência. Quase a mesma coisa, né? Uma situação que é emergente. A pessoa ali está para colocar um stents no coração, uma ponte de safena, uma cirurgia importantíssima, e você precisa então entrar com uma medida liminar, uma tutela provisória, para que aquela pessoa possa então ser atendida naquela sala de cirurgia, sobre pena de multa, para que aquela pessoa não venha a falecer. É urgente, é uma situação de emergência. Uma outra coisa que percebemos olhando o nosso dicionário, que urgência também deve ser feito com rapidez. Então, é claro, se é urgente, ele não pode ser lento. Se é urgente, não pode ser colocado de lado. Então, aquela parte que receber o mandado liminar, ele tem que entender a respeito da emergência, oriunda da urgência, e com muita rapidez, porque lá na frente, se não for acolhido, não for atendido essa determinação que o juiz, assim entendendo, concedeu em sede de liminar, a pessoa pode morrer ali na mesa de cirurgia. Aí vem uma responsabilidade civil gigantesca contra o seu cliente na condição de réu. Outra questão que eu observei na palavra urgência: sem demora. Olha que legal. Nós observamos então que a tutela provisória, ela fundamenta-se em dois alicerces, quais sejam de urgência e evidência. E eu percebi então, lendo nos dicionários de língua portuguesa, que urgência, situação de emergência, que deve ser feito com rapidez, que deve ser feito sem demora, premente, iminente. Aumentou o nosso vocabulário, aumentou o nosso conhecimento. Mas e o outro formato que o 294 do CPC nos fala? Além de urgência, nós temos então a tutela provisória de evidência. Evidência, o que é evidência? Vamos lá no nosso dicionário para aumentar o nosso conhecimento. Evidência, qualidade do que é evidente. É algo lógico, tão claro que se compreende prontamente. Mas, entendeu? É rápido, claro,
não se tem dúvida, é claro, é cristalino. Então, na de urgência, ela tem então um caráter de emergência, deve ser com rapidez, iminente, sem demora. E quando nós falamos em evidência, qualidade do que é evidente. Então, claro que se compreende prontamente. O juiz vendo, ele nem titubeia, ele vai simplesmente dar o deferimento daquela tutela provisória fundamentada-se em evidência, ou seja, na qualidade do que é evidente, aquilo que é claro, que se compreende prontamente. Ok, que gostoso. O artigo 294, nós observamos simplesmente bastante coisa. Por quê? Porque nós entendemos através da força da letra, através das palavras e os significados, os sentidos, de uma maneira mais abrangente. Olha que legal, meu aluno de direito, não esqueça desse formato de ensino para a sua vida. Mas o artigo 294, a respeito da tutela provisória, dentro do título 1 sobre disposições gerais, o 294, ele tem um parágrafo único. E vamos lê-lo, e diz o seguinte: a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental. Opa! Vamos com calma. Vamos dissecar esse parágrafo único. Vamos estudá-lo com maior profundidade. Ok? Preparado para isso? Então vamos lá. Deixa eu aqui focalizar melhor para que possamos então entender um pouco mais a respeito do parágrafo único do 94. Diz o seguinte: preste bem atenção, que a tutela provisória, então aqui está dizendo que a tutela provisória, dentro do nosso subconsciente, a proteção temporária, ela pode então se dividir em urgência, cautelar e antecipada. Mas professor, como é? Onde que o senhor viu isso? Leia com calma o parágrafo único do 294. A tutela provisória de urgência, vírgula, cautelar ou antecipada. São 3 condições, 3 formas. A tutela provisória de urgência, cautelar e antecipada. Ok? Nós aprendemos isso. E diz que essas tutelas, elas podem ser concedidas por quem? Pela autoridade jurisdicional, pelo juiz investido. Pode ser concedida em caráter. São 2 tipos de caráter: caráter antecedente ou caráter incidental. Olha o que nós puxamos, olha o que nós dissecamos a respeito do artigo 294, agora o parágrafo único, que a tutela provisória, ela então se divide de urgência, cautelar e antecipada. São as formas da tutela provisória. Então, eu colocaria assim, como subtítulo na minha petição liminar: tutela provisória de urgência, ou tutela provisória cautelar, ou tutela provisória antecipada, em caráter antecedente ou incidental. Olha que gostoso. A questão do caráter antecedente ou incidental. Mas, professor, podemos recorrer ao dicionário? Vamos, mesmo que fácil o entendimento, vamos aumentar o nosso conhecimento? Vamos sim. A palavra antecedente, olhando ali no dicionário, fatos anteriores, precedentes, preposição anterior, fatos anteriores. Então, a tutela provisória, que você vai ver os 3 formatos, urgência, de cautelar ou antecipada, ela pode ser em caráter antecedente, que diz respeito a fatos anteriores, fatos precedentes, ou incidental, aquela que vem incidir, aquela que sobrevém com certeza no curso do processo. Então, tiramos aqui a respeito do artigo 294, que nos fala a respeito do Instituto da Tutela Provisória, que ela é uma proteção temporária,
que ela então fundamenta-se, o juiz precisa dessa fundamentação e alicerçar-se nela, que ela tenha uma base, que ela tenha um alicerce, que ela tenha um apoio e que tenha um motivo. E ela então tem duas formas, urgência e evidência. E sabemos e já estudamos o sentido dessa palavra urgência e da palavra evidência. E isso tudo está simplesmente no caput do 294 do CPC. Mas esse artigo ele tem um parágrafo único. E esse parágrafo único, nós tiramos como estudo, o que nós tiramos como estudo? Que a tutela provisória, ela pode ser então concedida em caráter antecedente ou incidental. E ela tem três formas, quais sejam: tutela provisória de urgência, tutela provisória cautelar, tutela provisória antecipada. E nós estudamos os significados de que palavras. Olha só, para o nosso conhecimento, só do artigo 294, olha como o dicionário é muito importante para o nosso entendimento e para a visão mais ampla do conhecimento da letra, da força da letra. Significado da palavra tutela, significado da palavra provisória, o significado da palavra urgência, o significado da palavra evidência. Nós estudamos o significado, deixe-me ver aqui, da palavra antecedente e incidente. Então, nós temos tutelas provisórias. Temos tutelas provisórias nos formatos de urgência e evidência, e elas então também se subdividem em urgência, cautelar e antecipada, e tem dois caráteres, antecedente ou incidental, que realmente vocês possam ter aprendido como estudar com maior afinco, com maior dedicação, para obter maior conhecimento textual, gramatical, enfim, a força da letra, para que possamos ter um maior entendimento, para que possamos aumentar a nossa dicção, nosso conhecimento vestibular, o nosso português, aumentar as palavras, para que possamos, em qualquer situação jurídica, usá-las, para que, enfim, você possa no dia a dia, no pragmatismo, na prática jurídica, exercer a sua profissão com maior convicção e clareza. Ok? Que possamos logo mais fazer um novo vídeo a respeito do artigo 295, quem sabe outros, dependendo do tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que realmente a mensagem desse ensino do artigo 294 do livro 5 do Instituto da Tutela Provisória, Disposições Gerais, possa ter realmente entrado no seu coração e na sua mente para o uso no seu dia a dia como advogado. Que Deus te abençoe.